semipresencial. E, acima de tudo, não tem muito o que falar do Joel, é só deixá-lo que meia hora de aula dele já é suficiente para entender a sua competência, a sua capacidade. Mas, acima de tudo, que a gente tem desfrutado da pessoa do Joel, é uma pessoa sincera, transparente, uma pessoa que desfruta a amizade e não somente fala do que crê, vive. E isso é o mais importante, ele vive o que crê. Casado com a Roberta, que eu não vou falar muito, que senão vocês vão perceber, e ele vai concordar comigo, que ela fique mais destaque que ele, né? Né, Joel? Ela trabalha Com junto certeza. no trabalho nosso da Secretaria Nacional, trabalho com crianças. É uma artista, inclusive quem vai lá na minha sala tem um quadro pintado, e é um quadro pintado pela Roberta, tá lá até hoje, viu? Mas vamos orar, e Joel, manda o nosso abraço, né? Tá bom? E vamos orar então. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de termos de ouvir o reverendo Joel nessa tarde. Clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Senhor prepare, ó Deus, nossa mente, o nosso coração, para receber todo o ensino que o Senhor tem a nos trazer através do Teu Filho, do Teu servo, Pai. Nós oramos e clamamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Estou mutado agora. Ok. Obrigado aí pelas palavras, Júlio. De fato, é um privilégio olhar com você e estar com os irmãos da tarde também é um privilégio. Aqueles que chegaram um pouquinho depois também, boa tarde. E vamos lá, eu vou tentar agora dividir, compartilhar a tela, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui agora, sem nenhum tipo de destruição. O que vocês estão vendo? Estão vendo aí confessionalidade? Positivo. Então é mesmo que eu queria. Então tá tudo ok. Gente, o que eu fiz? Tem muita gente boa falando dos documentos, falando da importância dos documentos e explicando o que são nossos documentos. E tem muita gente boa, vocês já devem ter visto vários estudos e várias preleções a esse respeito. E eu preferi fazer um pouquinho diferente. Eu fiz dos conceitos, dos princípios pelos quais a gente trabalha com essa ação documental. Nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja que segue a tradição da reforma de 500 anos atrás. Nós somos, e necessariamente vamos ser, tais e confessionais. Se nós não formos, alguma coisa errada acontece no meio do caminho. Eu não estou falando agora de salvação. Se você não for credal e confessional, vai perder a salvação. Não estou falando disso. Mas eu estou falando da convicção, do caráter que Deus deu à nossa tradição. Eu creio que Deus chama diversas tradições, todas elas precisam ser centradas no Evangelho, na pessoa de Cristo, mas a nossa é assim. E para nos mantermos dessa maneira, nós precisamos prosseguir no elan que Deus deu para nós. Então, a confessionalidade deixa eu ver aqui, isso. Aquilo ali era só... Deixa eu ver como é que eu passo esse negócio aqui direito. Está num passarinho aí agora? Então agora eu já tomei pé aqui de como é que funciona. Ótimo. Isso aí era eu. Pronto, agora eu já me situei aqui. Então, gente, o que nós temos é que nos dias de hoje nós temos uma dificuldade muito grande de perceber as coisas como sendo concretas, como sendo certo, errado, verdadeiro, não verdadeiro. A concretude das ideias saiu da nossa sociedade, saiu da nossa cabeça. E isso é bastante fácil de se auferir, porque nós temos um verdadeiro apego, quase que uma idolatria nos dias de hoje, por relativizar as ideias e todos os conceitos. Então, esse princípio de relativização sai do ambiente secular, sai lá de fora e entra, vai parar dentro das nossas igrejas, né? As pessoas hoje, elas não conseguem definir exatamente o que é que elas creem. Elas não conseguem mais perceber em que ponto
a verdade está pautada, se é que existe uma verdade. Então, quando nós recebemos uma pessoa na nossa igreja, e mesmo nós, com a longa tradição que nós temos dentro da nossa comunidade, olhamos para os lados, nós vamos ouvir as nossas crianças, adolescentes, jovens e talvez adultos, já com certa idade, nos dizendo, bom, a minha verdade pode não ser a sua verdade. E aquilo que eu acho certo, você pode não achar certo. Veja bem, a minha verdade já relativizou. O que eu acho já relativizou. Você não acha o que é certo. Existe um certo e existe algo que não é certo. A Escritura é bastante clara com relação a isso, todas as coisas pautadas na verdade mais básica da relação do ser humano com o seu Criador passam pela verdade, passam pela concretude do que é certo ou não. Então, com isso, com essa relativização dos conceitos, nós temos hoje que uma parte disso foi parar nos púlpitos, uma parte disso foi parar nas mídias, quando as pessoas usam da palavra de Deus para falar dela, mas sem a convicção doutrinária que ela apresenta. Torna-se, portanto, natural, a partir desse momento, abandonar a centralidade do Evangelho ou simplesmente não adentrar nele. Por quê? Porque o Evangelho, diferentemente dessa circunstância, ele aponta para algo que é concreto. Ele não se permite ter algo que não seja concreto. Então, nesse espetáculo de ideias, o Evangelho continua sendo o mesmo, ele fala para o homem nas diversas civilizações e nos diversos momentos da história, mas ele em si tem a mesma mensagem sempre. Só que essa mensagem muitas vezes é alterada nos nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Passam-se 400 anos do Sino de Dort, por exemplo. Há 2 anos atrás nós comemoramos isso, e nós voltamos a perguntar, depois de tanto tempo, se vale a pena nós sermos credais e confessionais. Nós estamos voltando a fazer a mesma pergunta que os nossos irmãos se fizeram há 402 anos atrás. Então, o que nós vivemos não é uma progressão, o que nós vivemos muitas vezes é uma estagnação, que nós podíamos estar crescendo muito, então a gente tem que parar, tirar a força do motor, né, da nossa nave, da nossa embarcação, parar tudo e voltar a fazer as perguntas que já foram resolvidas há 400 anos. E é nesse ponto que uma parte considerável da Igreja do Senhor está hoje, voltando a fazer as perguntas mais essenciais que já foram respondidas, né? E a razão para que isso esteja acontecendo é aquilo que está aí na tela de vocês, é o esvaziamento conceitual dos nossos pensamentos, não quaisquer pensamentos, não o pensamento do eu acho, mas os pensamentos formais a respeito de Deus e de sua igreja. E a essa igreja, que é dele, a qual nós estamos incorporados. Nós estamos amalgamados com as pedras vivas na construção da casa do Senhor, como está lá em 1 Pedro. Então, essa é a razão do esvaziamento. É porque é conceitual, está lá dentro, não é apenas algo que se veja do lado de fora, mas é algo realmente conceitual. Ora, quando nós afirmamos que somos credais e somos confessionais, nós estamos afirmando que os credos, desde o início da história da igreja, e as confissões, e aqui as confissões são basicamente já da reforma para cá. Antes disso nós tínhamos credos e outros documentos, mas a história da reforma estabelece as confissões de modo muito pontual, muito cirúrgico para responder a determinados anseios e dúvidas da Igreja de Cristo. Então, ali nós temos uma igreja cristã precisa ser necessariamente baseada naquilo que crê. Aí vem a pergunta, em que crê aquela igreja cristã? Se nós hoje temos várias comunidades que não têm qualquer tipo de declaração de fé, não têm qualquer tipo de apego a um credo, quando a gente fala credo, as pessoas quase respondem, cruz credo, né? Isso é coisa de católico. Né? As pessoas não conseguem entender que há documentos que são universais.
pertencem ao cristianismo e não a uma determinada ala ou segmento da grande comunidade cristã, que a gente sabe que é dividida em 3 grandes braços: os ortodoxos, os católicos e os protestantes. Cada um desses braços tem suas subdivisões também. Mas os credos, principalmente os credos, até o 4º ou 5º século, mais ou menos, e talvez pudéssemos levar isso até o 6º século, esses credos eles não têm definição denominacional. Eles são da cristandade. E o credo apostólico, por exemplo, assim como o Didaquê, que é um outro documento, eles são documentos universais. Mas uma igreja cristã precisa ser necessariamente baseada naquilo que crê. Em que ela crê? Ela crê na Escritura como infalível, inerrante, suficiente, mas para entender e para não se afastar desse caminho, ela precisa dos documentos que balizam a fé. Aí estão os nossos credos e confissões. Se não sabe aquilo em que crê, qualquer coisa serve para se crer, né? Então, aí nós vemos uma dificuldade da igreja dos nossos dias, e quando eu falo igreja, eu falo no geral, né, gente? Obviamente que há uma infinitude de boas e saudáveis igrejas, e a própria igreja do Senhor, aquela com I maiúsculo, ela não sofre essas coisas, né? Quem sofre isso são as nossas igrejas institucionais. Mas então, para essas igrejas, qualquer coisa serve. É por isso que você zapeia a televisão e você vê coisas esquisitas acontecendo. E você vê assim, puxa, mas o cara nem falou de Deus. Ele falou da toalhinha, ele falou do chapéu, ele falou da muleta, ele falou do iate, ele falou de tudo, menos de Deus. Por quê? Porque se não sabe aquilo em que crê, qualquer coisa vai servir. É nessa circunstância que se alojam essas percepções que são eclesiásticas, mas que não partilham da mesma estrutura de fé que nós. Bom, uma fé que se baseia em suposições também é facilmente levada de um lado para o outro. E isso acontece muito quando uma comunidade se pauta em alguém que tem uma personalidade forte, está à frente de tudo, e ele supõe as coisas. Então, no primeiro ano ele acha que Deus é bom, no segundo ano ele acha que Deus é mau. E vai todo mundo atrás, sabe? Como gente que não sabe o que fazer. E por que não sabe fazer? Não sabe em que crer. Não tem base documental em que se apoiar. E, finalmente, aqui nesse slide, nós temos que a falta de firmeza faz com que a estrutura se desmanche no ar. Estou usando aqui uma expressão de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que, por sua vez, traz isso do século XIX, aquilo que é sólido se desmancha no ar. Ou seja, a falta de firmeza de uma estrutura de fé faz com que ela simplesmente evapore, ela não funciona mais, ela não tem mais sentido algum. Avançando aqui um pouco, nós temos os credos e as confissões que são depositadas para a nossa edificação. Eles são a base da nossa certeza de fé, né? Esses documentos são a baliza, são aquele elemento limítrofe que nos impedem de sair do nosso caminho doutrinário e nos auxiliam a permanecer firmes. Eles não são a palavra de Deus inerrante, mas eles apontam necessariamente para a palavra de Deus que é inerrante. Eles funcionam como se fosse um meio-fio de uma rua. A gente anda com o nosso carrinho ali na rua. Se a gente for se desviar do caminho, o meio-fio nos faz ficar na rua. São os documentos que nós temos. Os credos são afirmativas sucintas e totalmente objetivas. Eu creio nisso, eu creio naquilo, assim, são declarações muito sucintas, muito objetivas. Nós temos também as confissões. Esses, sim, são documentos mais elaborados, são mais completos, apontam para a Escritura, levantando textos, levantando verdades da Escritura, tem todo um trabalho, geralmente são de longo período de elaboração e se instituem como documentos que subscrevemos. No nosso caso, por exemplo, subscrevemos a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos, o maior e o breve. Desculpe. Os credos já são documentos objetivos, diretos, geralmente pequenos e que servem para todas as tradições na maioria das vezes. Sem eles, a nossa fé seria tempestuosa, como essa tempestade aí
vocês estão vendo ao fundo. Assim é a vida de um cristão que não sabe direito o que é o cristianismo em sua essência. Qual a importância da confessionalidade? É que credos, confissões e declarações de fé são agrupadas sob a ideia da confessionalidade. Então, nós temos um agrupar de documentos que nos endereça para determinados princípios. Os credos geralmente são gerais. Eles trabalham com uma verdade ampla. Então, nós temos os credos do início do cristianismo, eles trabalham com algumas verdades muito basilares, e se a gente não crê em alguma daquelas verdades, pode dizer que não é crente. Você pega o credo dos apóstolos, nós vamos ler juntos aí daqui a pouquinho o credo apostólico. Se você não crê em alguma afirmativa do credo apostólico, você tem que se converter, porque ainda não se converteu, entendeu? Porque são verdades sequinhas, não tem músculo, não tem gordura, aquilo ali é o osso. E se você não crê naquilo, você desmorona. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Se você tira isso do credo apostólico, você diz, não, essa frase eu não creio, você não é crente. Você pode ser uma boa pessoa, mas crente não é. Então, nesse sentido, os credos, confissões e declarações de fé são agrupadas sob a ideia da confessionalidade. Confessar é tornar público aquilo que eu creio. Essa é a ideia desses documentos. A nossa fé tem raízes. O cristianismo é uma religião de raízes longas, profundas, históricas também. E os credos e as confissões da igreja sempre nos reportam às origens e ao desenvolvimento histórico da nossa fé. Caso contrário, meus irmãos, a nossa fé perde o seu fundamento. Nós precisamos saber de onde viemos. Nós precisamos saber por que cremos aquilo que nós dizemos que cremos. Se a gente lembrar o Antigo Testamento, como é que era a estrutura da lembrança dos irmãos do Antigo Testamento? Deus a toda hora parava o povo, mandava estabelecer genealogias, mandava contar a história toda de novo, mandava recitar tudo de novo, desde Abraão, Egito, libertação, mandava falar tudo de novo e ainda dizia para os pais, façam isso com seus filhos, porque quando eles perguntarem o que é isso, vocês vão poder dizer da onde é que surgiu essa história. Então, nós herdamos isso quando a igreja cristã é estabelecida. Nós somos testemunhas. O que é uma testemunha? É aquela pessoa que diz que sabe de alguma coisa. Nós somos testemunhas de Cristo, sabemos de Cristo. Ok, quem é Cristo? É aquele que se revela naquilo que nós confessamos. A nossa confissão aponta para Cristo, tem que apontar para Ele a centralidade da sua própria essência. Os credos datam dos primeiros séculos da igreja, aqueles credos que nós conhecemos, especialmente por causa das controvérsias. Houve muita controvérsia doutrinária entre o século, já a partir do século II, mas, assim, categoricamente, os mais graves foram do século IV até o século, quase o século VI. E aí é que nesse encaixe entre o século IV e o século V, provavelmente aí nesse meio de campo aí que surge o credo apostólico, que tem esse nome, credo apostólico, mas não foi redigido pelos apóstolos. O credo apostólico tem esse nome porque ele transmite a verdade que foi pregada pelos apóstolos. Então, diz-se que o credo apostólico foi redigido entre o século II e IV, mas é mais provável que ele tenha sido entre o século IV e o V, embora as verdades sejam desde o século I, quando os apóstolos pregavam ainda em vida. E, finalmente, nessa pequena sequência aqui, sobre a importância da confessionalidade, as confissões são mais tardias. Os credos são anteriores e as confissões são mais tardias, já datando do século XVI, já do comecinho do século XVI, e tratam de doutrinas com profundidade, com erudição e com aplicação das doutrinas à vida prática. Esse é um qualificativo das confissões, porque não apenas nos ensinam, como elas também apontam para aquilo que deveria ser
feito com aquele ensinamento que nos é dado. Então, aí estão os credos e as confissões. Pois bem, você deve lembrar do credo dos apóstolos, né? Será que a gente consegue abrir o áudio e todo mundo ler junto o credo dos apóstolos? É possível, Marcelo? Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai dar Vai. confusão, porque tem um delay. Então beleza. É verdade. Então, vamos fazer o seguinte. Ô, Homer, você quer ler para a gente? Vamos lá. Deixa eu ver. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu. Creio, vamos lá, está sentado à mão direita de Deus, era para estar decorado, né, Joel? Deixa para lá. Está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Então, gente, o que eu estava falando para vocês, eu espero que todos vocês conheçam o credo dos apóstolos. O que eu estava falando, qualquer sentença que nós tirarmos daqui nos torna menos que um cristão. Então, o credo, qualquer dos credos, ele tem essa característica, ele é sucinto, objetivo, ele não se preocupa em trazer detalhes da Escritura, mas ele fala de verdades da Escritura absolutamente expressos ali. Credo é uma palavra do latim que dizendo creio, eu creio, né? Ego credo, aí o ego sai, aí fica só credo. A gente se pergunta, confessionalidade para quê? Bom, nós temos a natureza da igreja. Ora, qual é a natureza da igreja quando nós pensamos na igreja em que estamos inseridos? Um credo deve ser a expressão exterior daquilo que a igreja crê interiormente. Tá ok aí? Tem uma velhinha aparecendo aí? Tá, beleza. Deve ser a expressão daquilo que a gente crê por dentro. Então, o credo tem que ser algo verdadeiro. Ele é um produto da reflexão da igreja, da própria comunidade, sobre a revelação divina. Então, a natureza da igreja precisa ser expressa no credo que ela professa. Quanto mais rica for a reflexão da igreja, tanto mais também será pleno e mais profundo o nível da sua confissão. Então, se a gente recita o credo da boca para fora, sem profundidade, nós vamos ser apenas papagaios. A gente precisa entender o credo, assimilá-lo e torná-lo uma verdade profunda no nosso coração. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se agora mudou, né? A defesa contra os ataques de outras religiões é mais um detalhe de importância do credo. Porque onde quer que a igreja professe abertamente a sua fé, ela irá encontrar oposição. Aliás, se você descobrir alguma igreja que seja muito elogiada pela sociedade, muito apulpada pelas pessoas, tá? Pode crer que essa igreja está com um problema. Tá? Nós fomos chamados para ser uma oposição na natureza do mundo que jaz no maligno. Então, a gente não pode ter muita flor sendo jogada para o nosso lado, porque aí a gente tem que desconfiar. Qual é a razão? Porque a igreja contemporânea não tem sido tão atacada e perseguida. E quando é atacada e perseguida, vejam bem, não é por causa, muitas vezes, daquilo que ela professa, mas é porque ela fez alguma coisa errada mesmo. Ela entrou em algum ilícito, se meteu numa política que não devia, fez alguma coisa errada, e por isso ela não é perseguida por ser igreja de Cristo. Ela é perseguida porque fez alguma coisa errada. Então, nós precisamos voltar a assumir a possibilidade de sermos agentes de Deus de tal forma
que o próprio mundo nos odeie. E isso tem a ver com as demais expressões que se levantam, inclusive as expressões de fé, que se levantam e que muitas vezes tentam suplantar o lugar da nossa expressão de fé, sem nos permitir a liberdade, a mesma liberdade que nós prezamos e queremos que todos tenham, por exemplo. Bom, temos também filosofias do nosso tempo, que se levantam contra nós, né? A escritura tem sido abordada por óticas muito diferentes, tem sido esvaziada no conjunto da sociedade, muitas vezes, por pensadores ditos cristãos também, tem sido interpretada por pessoas que não têm nada a ver com a escritura. Por exemplo, um monte de gente da política, da ciência, da filosofia, da academia, quer dizer o que a Bíblia pode ou não pode falar. Ao mesmo tempo, nós não queremos que isso aconteça, porque cremos nas esferas separadas, e da mesma forma que nós não fomos chamados para dizer o que a ciência deve fazer, o que a academia deve fazer, mas apenas sermos a consciência dessas esferas, nós também não devemos aceitar essa intromissão. As igrejas reformadas, como nós somos, precisam fazer jus à história, né? A sua própria história, inclusive a luta que nós temos de 500 anos, e reafirmar com veemência a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, e nós somos parte desses santos, a quem a fé foi entregue, né? E foi entregue com um preço muito alto. Ou seja, e que fé é essa? É aquela fé plena da Escritura, conforme interpretada pelos símbolos reformados, exatamente os nossos símbolos de fé. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Nós também temos um tratado da objetividade contra o que é subjetivo, exatamente aquela questão relativa que eu falei lá atrás. O subjetivismo da nossa geração é uma coisa impressionante. E nós precisamos, como igreja, deixar isso de lado e voltar aos padrões confessionais. E os padrões confessionais são aqueles que nós vimos ali no credo. Creio, é isso, é aquilo, e ponto final. Essa é a nossa expressão de fé. E o que a gente vê em alguns lugares, em alguns sítios, é que, em parte disso que se chama de cristianismo, não há paradigmas confiáveis, né? As pessoas são levadas à ênfase na subjetividade. Agora, a moda, por exemplo, é você ser coach, né? Você falar o que a pessoa quer ouvir, é você ter uma mensagem psicologizada. Tem alguma coisa errada? Não, mas o pregador foi chamado para pregar a palavra de Deus e não outra coisa. Até porque, mesmo que eu seja também um profissional daquela área, naquele momento eu tenho que exercer o pastorado, a fala profética da explanação da Escritura, né? Então, sentimentos, palavras doces, muitas vezes são usadas subjetivamente para fazer com que os fiéis se desviem da centralidade do Evangelho. Bom, nós temos que ter também um posicionamento adequado contra o pluralismo religioso. Tem sido ensinado nas escolas, em muitas igrejas na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, também no Brasil, né, que as religiões não cristãs e outras filosofias também são um caminho plausível para chegar a Deus. Todo caminho, como é que é o negócio? Todo caminho leva a Deus. Não leva nem a Roma, quanto mais a Deus, né? Então, o que nós temos é uma falsa ideia que entra, e por causa dessa ideia pluralista, ela se estabelece como um paradigma, mas que ninguém sabe nem de onde surgiu. Eu sei que da Bíblia não foi, né? E o tempo presente, esse nosso tempo de hoje, exige que genuínos cristãos tenham, de fato, uma fé seguramente formulada e confessada, a fim de que voltemos a professar e a publicar com a nossa boca, a editar com os nossos verbos todos, que só há um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Não há outro caminho. Por mais bonito, floreado e agradável que seja, não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele disse. Não há outra possibilidade. Então, outro detalhe é a manutenção da sã doutrina.
Paulo disse aos irmãos de Filipos que era preciso que eles lutassem juntos pela fé evangélica. Está lá em Filipenses 1:27. É necessário lutarmos juntos. Nós, eu, você, todos aqueles que professam uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Evangelho. Judas, não o traidor, mas o irmão do Senhor, exortou os seus leitores a batalharem diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Isso está lá no versículo 3, se não me falha a memória. E a nossa responsabilidade clara, objetiva, é defender a fé. Mas aí a gente se pergunta, como é que eu vou defender se eu não tenho uma afirmação confessada? Né? Às vezes um irmãozinho sincero de algum lugar que não lhe presta esse serviço espiritual de lhe mostrar e apresentar os credos, as confissões, esse irmão muitas vezes não sabe argumentar a sua defesa. E isso tem que ser defendido, expresso e proferido confessionalmente, a fim de que nós possamos mostrar ao mundo diretamente, objetivamente, aquilo em que cremos. E precisamos ser teologicamente definidos. E aqui nós temos uma outra questão. Nós temos irmãos pentecostais, eu estou chamando de irmão de verdade, tá? Não é deboche, não. Eu creio que eles sejam meus irmãos, eles creem diferentemente em algumas coisas, mas eu creio que sejam meus irmãos. Eu tenho irmãos arminianos, eu tenho irmãos reformados, eu tenho irmãos luteranos, eu tenho irmãos de diversas tradições. Todos eles precisam ter a sua teologia bem definida para que professem claramente aquilo em que creem, seguindo a sua tradição, mas tendo uma confissão clara. Os credos serão comuns. É interessante isso. Os credos universais, aqueles até o século V, VI, vão servir para todo mundo. As confissões, às vezes, têm alguma diferença. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster tem uma diferença clara com relação à Confissão Batista de 1689, que também é reformada. Mas que diferença vai ser essa? Na questão do batismo e na questão do governo da igreja. Mais ou menos no mesmo tempo surge a Declaração de Savoy, que os irmãos congregacionais tiveram como documento base durante tanto tempo. Que documento é esse? É o mesmo documento reformado que tem basicamente a diferença da de Westminster com relação à sua eclesiologia, porque eles também eram pedobatistas, então não houve diferença quanto a isso. Mas, vejam bem, os documentos, eles se colocam, está lá, manutenção da sã doutrina, né? Exatamente. Olha, enquanto a gente estava voltando, eu vi mais dois amigos que eu queria apresentar para vocês. O Jefão, é o Jefferson Pereira, ele é lá de Campinas, está aí na tela, e o Helenon Campos, é um pastor batista que está no interior de Minas, se não me falha a memória, também é reformado e deve ter visto a nossa chamada e está por aí. Sejam bem-vindos também. Trem bom ter você aqui, Helenon. Ok, o Jefferson é amigão nosso. Ele está lá no seminário lá de Campinas, mas já está... Valeu, Jefferson, Deus te abençoe. Aí. Quando puder recomeçar, Marcelo, ou Homer, aí vocês me avisam aí, tá bom? Pode recomeçar. Pode? Então, espera aí que deixa agora eu só voltar aqui com a minha tela de sequência. Ok. Eu nunca tinha feito isso, mas deu certo, ficou bom. Marcelo, corta o microfone. Tá tranquilo aqui. Ok, gente. Então, falando desse slide aqui, manutenção da sã doutrina. A gente estava fechando e é importante que nós tenhamos em alta conta a ideia da confessionalidade, porque ela nos ajuda a manter a sã doutrina. O que quer dizer isso? Se a gente aprende o que é certo, quando a mensagem é errada, e vamos voltar lá para o comecinho, eu falei que nós hoje temos um problema sério de não querer mais reconhecer que existe coisa certa e coisa errada. Mas existe sim, inclusive e principalmente em doutrina. Então, se nós formos ensinados no que é certo, nós teremos também a condição de rejeitar aquilo que é errado. Muitas vezes sem saber profundamente qual é a raiz do erro, mas simplesmente por comparar com a sã doutrina que nós aprendemos e que nós mantemos ali na nossa confissão. Ok, meus irmãos. Por que, então, confessar a fé? Existem razões práticas para isso. Jesus exigiu
que seus discípulos confessassem a fé. É isso mesmo, Jesus exigiu. Mas vós, quem dizeis que eu sou? É Jesus exigindo. Vocês têm que saber o que vocês pensam e têm que saber quem eu sou. Vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem o que vocês acham que eu sou? Isso é uma confissão, né? E talvez uma formulação assim, primitiva, vamos dizer assim, que ainda não era na igreja instituída, mas logo depois ela foi, é exatamente a resposta de Pedro, né? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Senhor. Eu vou para onde? Quem é que tem palavras como as tuas? Isso é uma declaração óbvia de fé no Senhor, que é o seu Salvador. Então, a confissão é um elemento essencial da fé, né? E esse princípio fundamental não pode ser negado, segundo o ensino do Novo Testamento. A gente não pode negar isso. Melancton foi um das personagens da Reforma, que inclusive foi uma das mentes mais brilhantes ali da Reforma. Ele disse: nenhuma fé é firme se não é mostrada em confissão. E é muito interessante essa postura de Melancton. Bom, a oração do cristão precisa ser inteligível, precisa ser formulada. A nossa oração precisa ser uma espécie de confissão, né? Senão você vai virar uma pessoa que ora tipo mantra, né? Você tem que saber o que está orando. E o que você ora? Pai nosso que estás nos céus. Quem é o meu Pai? É aquele que está no céu. E eu posso dizer, e eu preciso dizer, o teu nome seja santificado. Eu sei que tu és santo, né? E a nossa oração é uma oração de confissão. Então, as formulações credais já começam no Novo Testamento. Nós temos várias pequenas formulações credais, são pequenos credos inseridos no meio dos textos. Em 1 Pedro nós temos em textos paulinos, e obviamente que essas formulações elas se tornam um pouco mais elaboradas a partir do 2º, 3º século, não é? Mas as primeiras formulações foram sobre as questões mais críticas, né? Cristologia e trindade, a fim de que os primeiros cristãos soubessem essencialmente quem é que eles estavam adorando de fato, né? Deixa eu ver aqui. A confessionalidade também é uma resposta a falsas crenças. Então, se eu tenho uma razão doutrinariamente pautada na confissão que eu exponho, então eu posso também ter uma resposta a falsas crenças. Os credos tinham que ser elaborados lá no começo para explicar melhor a formulação doutrinária que já havia no corpus da igreja, mas precisava se manifestar ali. Não é? E claro que nós lemos no Novo Testamento que havia ataques doutrinários também contra a igreja no seu comecinho. Então, é uma forma de rejeitar falsas crenças, sem dúvida alguma. Mas então temos a necessidade do retorno à confessionalidade. E por que diríamos isso? O retorno à confessionalidade é necessário para limitar a subjetividade daquilo que se tem ensinado em muitas igrejas por aí, né? Rejeitar o subjetivismo é o primeiro passo, ou seja, voltar a dizer, é isso, é aquilo, isso é pecado, aquilo não é pecado, isso é santo, aquilo não é santo. E por aí vai a nossa ideia, pautado sempre nas confissões, né? Ser um cristão confessional é viver entre a ortodoxia e a boa prática da sã doutrina. E aqui, nesses últimos quadros, eu estou já aplicando para a gente, né? Então, ser um cristão confessional é viver entre a ortodoxia e a boa prática da sã doutrina, que a gente chama de ortopraxia. O contrário disso é esvaziamento do senso cristão. O sujeito que só pratica, ele vai estar vazio na sua fé. O sujeito que só estuda e só crê, ele também vai estar vazio nos seus atos. Então, é necessário que haja um equilíbrio em todo esse contexto aí. Bom, o retorno à confessionalidade é a chave para nós continuarmos a ser igreja. Talvez, irmão, surja um tempo em que até as pessoas de fora consigam separar igreja
de igreja por causa daquilo que a igreja professa. A gente pode ser chato e a gente pode ser não tão querido do mundo, mas o mundo sabe quando a gente é verdadeiro e quando a gente é igreja de fato. Sem ter o que crer, nós seremos apenas mais um grupo confuso e disperso. A gente vai ficar imitando os outros sem muita razão de ser. Então, é por aí. Aqui eu termino a apresentação. Vou deixar algumas dicas de leituras aqui para vocês. Eu não sei se o Marcelo está gravando essa apresentação, tá? Então, porque aí depois o pessoal pode consultar com calma. O primeiro que eu falo é esse livro aí, do Hermes Ten Costa, que é um pastor nosso, colega nosso. O Homer conhece até bem melhor do que eu. Mas ele... E eu deixei aqui o endereço da Amazon, só para facilitar, né? Quem quiser depois é só copiar ali e manda ver. Mas esse livro é um livro espesso e ele é bastante pontual num estudo muito profundo sobre uma parte considerável daquilo que nós falamos. O Credo dos Apóstolos, do Franklin Ferreira, As Doutrinas Centrais da Fé Cristã, é um outro livro que eu indico a vocês e eu sugiro que vocês, tendo possibilidade, acessem alguns desses livros. O do Hermes Ten Costa não, mas eu acho que todos os outros que eu vou falar aí tem em versão Kindle, se alguém preferir, baixa na hora e sai mais barato também, né? O que é muito importante, por sinal, né? Esse livro aqui, ele ainda não está em português. Welcome to a Reformed Church. Seria mais ou menos bem-vindo a uma igreja reformada. Eu diria para vocês, se vocês leem em inglês, e eu não sei quanto é que está o Kindle dele, porque trazer de fora sai caro mesmo, né? Mas esse livro é sensacional. É de um pastor chamado Daniel Hyde, de uma igreja reformada, lá nos Estados Unidos. E esse livro é sensacional. Eu indico para quem puder ler esse livro. Mais uma dica é deste que vos falo. Esse libelo está lá também. Ele é fininho e é barato. Ele está lá no formato eletrônico, lá na Amazon. Isso aqui é uma leitura simples do Credo Apostólico. E a ideia são 8 pequenos capítulos, e a ideia é despertar de volta o desejo de voltar a uma leitura e ao estudo do Credo Apostólico. Eu vou pedir licença a vocês e vou fazer uma propaganda minha. Essa aqui não valeu não, porque ela está dentro do texto da aula. Mas eu vou fazer uma propaganda minha, aproveitando a liberdade que vocês me dão, que é esse aqui. Foi lançado há pouco mais de 20 dias, Deus Salve a Rainha, a Providência de Deus no livro de Esther. Ele está fora do contexto, mas eu estou mostrando para vocês que ele está disponível já também em formato eletrônico. É um estudo no livro de Esther e, doutrinariamente, faz-se uma aproximação da doutrina da providência de Deus. Mais uma dica, esse sim, voltando ao nosso estudo de hoje. Os símbolos de fé. Se você é presbiteriano e não tem esses 3 livrinhos, você precisa ter. Não vou dizer que você não é crente, não. Porque você é crente, eu acredito nisso. Mas eu vou dizer que você precisa desses 3 livros, ler esses 3 livros e entendê-los. Se você não entender alguma coisa, procure ajuda dos irmãos mais antigos da igreja, dos oficiais, dos pastores, presbíteros. Mas você precisa ter os símbolos de fé, conhecê-los, porque eles são a base sobre a qual nós, presbiterianos, estamos pautados. E a base sobre a qual um número considerável de irmãos reformados, mesmo que não sejam presbiterianos, também estabelece seus princípios de fé. Finalmente, os credos e confissões da igreja e da tradição reformada. Aí nós temos a fórmula da unidade, nós temos Heidelberg, nós temos Dort, nós temos o próprio Didaquê, que está aí exposto, que é um documento muito antigo. Nós temos a confissão belga, a confissão escocesa. Todos esses documentos são riquíssimos. O credo de Lutero, a confissão que ele deixa arrumada e que depois é exposta. Nós temos um sem fim de documentos. Uma parte desses documentos já é de domínio público e você acha na internet sem ter que fazer download pirata.
né, já são disponibilizados. Enfim, estão aí esses documentos para enriquecer a nossa vida. E aí, encerramos, e eu quero agradecer os ouvidos de vocês e a atenção de vocês. E agora nós temos aí um tempinho para eu tentar responder alguma pergunta que eventualmente surja. Nós agradecemos, Reverendo Joel, e nós temos aqui uns 10 minutinhos, pelo meu cálculo, né, do tempo que você tem que sair. Eu vou deixar, eu sei que o Marcelo já tem algumas perguntas para fazer, mas eu quero só fazer uma perguntinha básica. Sim. A contextualização dos credos, né? E a gente fala muito disso, que às vezes a linguagem, eu acho que o que nós temos mais próximo, uma coisa é você traduzir, né, de uma língua para outra. Mas na língua original, quando estava lá, nós dizíamos que creio na Santa Igreja Católica. Né? E para não ficar ligado ao aspecto da Igreja Católica Apostólica Romana, não era esse o interesse, nem existia Igreja Católica quando o credo foi feito, né? Trocou-se para crer na Santa Igreja Universal. E agora nós temos outro problema. Temos. Eu não sei se é pior ou melhor. A pergunta na tentativa de contextualizar, ao invés de tentar explicar e assumir a mensagem original e entendê-la, a gente não pode complicar muito mais as coisas? Ao tentar adaptar? Ao tentar contextualizar para não... Ou seja, a pergunta básica é assim, sobre os credos e as confissões, é melhor a gente tentar escrevê-lo dentro do nosso contexto ou assumi-lo como está escrito, entendendo a sua linguagem original? O ideal, Homer, eu acho que seria a gente manter a linguagem original e instruir sempre o povo para entender o que a gente está falando. Né? Mas, de fato, cada vez que a gente fala, profere o credo, que a gente recita o credo publicamente, os pastores, né, a gente quando puxa isso, a gente sempre fica com a impressão de que tem alguém na igreja torcendo o nariz. São os visitantes, os irmãos novos na igreja, porque, de fato, é uma linguagem que para eles não é comum, e é possível, sim, que eles tenham um problema. A gente ia ter que explicar, parar para explicar sempre, se a gente usasse a terminologia original, né, Santa Igreja Católica, e a gente também agora tem que explicar quando fala Santa Igreja Universal. Né? Eu já vi por aí gente falando Santa Igreja Cristã. Aí já tem gente achando que é mais uma denominação. Né? Então, não tem jeito. A gente vai ter que explicar. Colocar Santa Igreja Mundial. Também não vai dar certo. Né? Aparece alguém que já usou o nome. O vocabulário é curto, né? Então já usaram tudo possível. Mas eu entendo o que você fala. Eu acho, Homer, que o ideal seria a gente manter a redação original. Ela gera confusão, mas ela transmite exatamente aquilo que os irmãos do passado quiseram nos dizer. E o termo católico, né, se alguém eventualmente aí, não creio que seja o caso, mas se alguém eventualmente não sabe, católico quer dizer exatamente universal. Né? Nós somos católicos no sentido semântico da palavra. O que nós não somos é católico apostólico romano. Nós somos até o apostólico, né? Somos católicos e apostólicos. Só não somos romanos, porque aí é uma denominação própria de um ramo do cristianismo, que é o catolicismo romano. Mas a nossa mensagem apostólica e a catolicidade está sobre a igreja cristã de uma forma geral. Eu acho que vale a pena, sabe, Homer, a gente se esforçar um pouco e voltar, muitas vezes, à terminologia original, até para conhecimento, porque senão se perde no meio do caminho, né? A história se perde também no meio do caminho. Posso falar um minutinho? Aqui na Bíblia Reformada, Bíblia de Estudo Herança Reformada, aquela preta, grandona, Sei. Ela no credo diz que é credo niceno, e nessa parte aí ela diz, e creio em uma santa igreja universal e apostólica. Lá no texto original do credo niceno estava... Niceno. Depois ele tem um segundo credo niceno que vem com outra palavra junto.
grandona, mas esse credo aí, ele dizia Santa Igreja Católica e... Santa Igreja Universal e Apostólica. Isso, aqui. ele dizia que era católica e apostólica. E o católica aí também foi traduzido. A palavra católica era muito usada, né, antigamente na cristandade. E foi diminuindo, principalmente a partir da Idade Média, por causa da Reforma, para fazer uma distinção. Né? Em alguns países, isso tem menos peso. Na Europa, nos Estados Unidos, tal, isso tem menos peso. É que aqui na América Latina, nós temos um fenômeno esquisito. Tudo que tem cara de católico, a gente se arrepia. Né? Tem uma cruz na parede da igreja. O cara quase sai correndo da igreja, né? Dependendo da denominação dele. Por quê? Não, cruz é coisa de católico. Ora, cruz é coisa do cristianismo, é um dos nossos símbolos. Né? Mais engraçado que, se por um lado a gente sai correndo de tudo que parece católico, lá na igreja eu sempre falo isso, na nossa igreja, por outro lado, a gente tem um monte de prática que é católica. Né? A gente vai até o pastor pedir para ele orar por alguma coisa, porque a oração dele vale mais. Da onde a gente traz isso? A gente traz isso do cálculo que é feito de que o sacerdote está mais perto de Deus. Né? E nós não temos isso. Isso não faz parte da teologia protestante, mas a gente absorve isso com uma facilidade tremenda. Né? Obrigado. Muito obrigada, Joel. Tem uma pergunta do Luiz Ângelo, está com a mãozinha levantada aí. Fala, Opa! Estão me ouvindo? Estou sim, pode falar. Primeiramente, eu quero elogiar o reverendo pela clareza, né, exposição desse assunto. Obrigado. E como o senhor comentou no início, até foi empático ao longo também, as igrejas ou as pessoas, elas estão fazendo novamente os mesmos questionamentos que foram realizados no passado, né, e que até motivou a formulação dos credos e confissão. Uhum. Eu entendo que é justamente porque a falta de conhecimento é que faz a gente questionarmos, né, algo que nós não compreendemos, né. Isso. Porém, quando nós comentamos isso na igreja, às vezes até querendo incentivar na escola bíblica dominical ser incluído, a gente geralmente é questionado, é chamado de ultrapassado, né? Diz que a gente tem que ser agora contemporâneo, né? Eu queria ver, na opinião do senhor, o que o senhor acha? Por que as igrejas elas têm resistido em incentivar esse conhecimento e relevância tão grande desse assunto? Bom, eu creio que nós podemos ter várias motivações para isso. Uma delas é essa rarefação, né, essa rarefação conceitual. As igrejas hoje, e claro que a gente está falando agora dessas igrejas com problema, né? Essas igrejas, eventualmente, elas querem ter uma projeção, elas querem crescer, elas querem evoluir na sua questão institucional. E para que isso aconteça de modo rápido, para que elas entrem num discurso de aceitação, elas têm que ser muito integradas ao discurso dos nossos dias. E você dizer, por exemplo, que alguma coisa é pecado que conduz ao inferno, rapaz, tem uma coisa fora de moda, está aí. Então, como os nossos credos são muito diretos e as nossas confissões são muito objetivas, né, e são doutrinariamente muito assertivas, elas vão perdendo o lugar da moda. Então, vão se afastando gradativamente. Para que essas comunidades continuem sendo muito amáveis, muito acolhedoras e chegando gente e tal, elas muitas vezes precisam se tornar simpáticas. E elas têm que ter uma pregação simpática. Então, essa pregação é mais ou menos aquela, né, você vai domingo para a igreja e você vai, olha, amanhã, sabe, você vai ser um vencedor e, sabe, você vai ser feliz e você vai ser isso, vai ser aquilo, abençoado e tal, não sei. Claro que tudo isso faz parte, a gente quer tudo isso, mas se é só isso, a gente não tem o outro lado, né, que é o lado exatamente da conceituação doutrinária. Então, Luiz Ângelo, eu acho que o fator principal é essa perda, e essa perda acontece por causa de uma troca. Né? Quer ver um negócio que eu também sempre falo lá na igreja? Estou até vendo ali o diácono Jerônimo ali com a gente. A gente sempre fala lá na igreja, eu sempre falo lá, os apóstolos não inventaram pregação.
Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que toda a pregação é igual. Esquentaram a marmita tranquilamente para pregar no dia seguinte. Pedro prega e 3.000 se convertem. Ele prega a mesma coisa e 5.000 se convertem. Por quê? Porque a palavra de Deus não precisa ser volúvel com o tempo. Ela não precisa mudar. Ela é a mesma coisa. Deus nos criou perfeitos, Ele é santo, a queda veio, nos afastou dele, Ele promove a vinda do Senhor como promessa, o Senhor vem no tempo e na história, o Senhor salva os eleitos, Ele os preserva e Ele vai levá-los para a glória. É isso, a pregação do Evangelho é isso. Quando a gente começa a pregar muita coisa fora disso, a gente incorre no risco muito sério de afastar a verdade apostólica e entrar com outras coisas que são nossas, né? Às vezes até coisas boas, mas que estão fora de lugar, porque a gente está ali para ser equipado, né? Para equipar os santos. É para isso que Deus chama os seus ministros, inclusive, né? Então me parece que é isso, Luiz Ângelo. Obrigado, Reverendo. Nada. Reverendo Joel, nós já estamos, né, pela programação, estamos aí são 6h04 agora. Uhum. Então, eu quero deixar a seguinte proposta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui pelo WhatsApp da igreja, que todo mundo se cadastrou no WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp, que eu repasso as perguntas para o reverendo e depois a gente retorna. Tá Excelente. Bom? Do horário. Tá bom? Tá bom. Combinado? Então, eu quero agradecer ao reverendo Joel, meu professor lá do seminário, né? Teologia Sistemática 1, uma benção. Ganhou meio ponto nessa aí, viu? Assim, tem sido um desafio pelo volume de matéria, quantidade de textos ali, mas assim, muito enriquecedor. Eu tenho utilizado na nossa escola bíblica, na escola da palavra aqui da igreja, assim, tem sido muito, muito rico mesmo o nosso conteúdo. Quero agradecer por esse momento, a oportunidade de termos esse encontro aqui e aprender mais com o nosso professor, pastor reverendo Joel Teodoro. E que possamos ter outros momentos também de aprendizado, de crescimento também com o senhor. Agradeço muito, em nome da Igreja das Américas, em nome de todos os participantes aqui do nosso encontro dessa Sexta Teológica. Que bom. Marcelo e demais irmãos, sou grato a Deus aí pela vida de vocês, agradeço muito o convite, um convite muito honroso para estar aqui com vocês hoje, e rogo ao Senhor que o pensamento do Senhor povoe a nossa mente e nos faça cada vez mais dignos de, na nossa simplicidade, sermos considerados filhos de Deus por Ele. Amém? Então fica aí o meu abraço, a minha oração e a minha gratidão ao Senhor por esse tempo, que foi muito bom. Agradeço a Deus por esse tempo.